Você conhece a teoria do universo Pixar? Bom, se eu te falar que todos os filmes estão conectados, você acredita em mim? Eu também fiquei surpresa. E hoje eu vou te falar as 10 teorias bizarras sobre os filmes da Disney que vão deixar a gente de cabelo em pé. Tá certo? Mas antes disso, se você gostar do vídeo, não esquece de se inscrever nesse canal. Bom, a primeira teoria ela é extremamente macabra. O que acontece? Essa teoria fala que o Peter Pan, na verdade, ele é um anjo. Mas um anjo o quê? É um anjo da morte. Segundo a teoria, quando o Peter Pan vai buscar a criança, é porque a criança já morreu. E assim, é extremamente bizarro tu pensar que essa teoria faz todo o sentido do mundo. Porque, no caso, o Peter Pan seria um anjo que ajudaria a criança a passar por esse processo. E assim, essa teoria, de fato, ela se baseia no livro original. Porque a senhora Darling fala num trecho do livro que quando as crianças morriam, elas tinham o Peter como acompanhante até o caminho do céu. Gente, me arrepia todo. Tá doido, meu irmão? Eu, hein? O que acontece? A mãe do autor, ela fala que a verdadeira inspiração para o Peter Pan, que ela acha que é na verdade o filho que ela perdeu, que seria o irmão do autor. Ele nunca cresceu, tendo em vista que ele morreu novo. Bom, então bora para a segunda teoria, que essa teoria ela é maravilhosa. Ela facilmente estaria entre um dos casos de família, do caso de família. Tá certo? Você não está entendendo o quanto ela é boa. Inclusive, seria um programa que eu veria. O que acontece? Vocês lembram daquele menininho, o Chip, no filme A Bela e a Fera? E vocês sabem quem é a mãe dele, né? E o que acontece? As pessoas começaram a se perguntar: nossa, como essa senhorinha, ela conseguiu ter esse filho? E aí, fica o questionamento. De quem será que é essa criança? E quem nos deu a resposta? A internet. Qual foi a teoria bizarra, mas maravilhosa, que facilmente seria uma das pautas do teste de DNA do ratinho? Bom, basicamente, a história que a fera contou para Bela não foi a que realmente aconteceu, porque sempre falam que tem 3 lados da história, o que realmente acontece, o de uma pessoa e o de outra. E na teoria, qual foi a verdadeira história? Bom, a feiticeira chegou no castelo, pediu abrigo, a fera abriu o castelo para a feiticeira. E o que acontece? Eles tiveram uma noite de amor ardente. Porém, a fera, seguindo o princípio da música de Rick e Renner, uma noite de amor e nada mais, falou que não queria mais nada com a feiticeira e mandou ela embora. Só que o que acabou acontecendo? A feiticeira ficou grávida. E, segundo a teoria, esse filho, o Chip, é da fera com a feiticeira. E com raiva, ela lançou a maldição na fera. E em todo o castelo, inclusive no seu filho. Que mulher maluca, né? E assim, só esqueceram de contar a verdade para Bela até hoje. Então ela é madrasta e não sabe. Gente, mas também a Disney ela coloca as madrastas tão para baixo, né? Fico chateada. Bom, a terceira teoria é triste, bizarra e eu sofri, mas não vou sofrer sozinha. Então já vou compartilhar com vocês. O que acontece? No caso, sabe aquele filme que quase ninguém conhece, Procurando Nemo? Então, essa teoria fala que o Marlin, que é o pai do Nemo, alucinou fortemente que o Nemo existia. Bom, basicamente, falam que o Nemo morreu naquele ataque de tubarões junto com a mãe dele. Por quê? Porque Nemo, em latim, pegaram o latim do rolê, velho. Olha onde o povo vai. Então, assim, Nemo em latim significa ninguém. Então, se a gente for traduzir o vídeo, ficará procurando ninguém. E a gente fica pensando, como assim? Então é basicamente aquele filme de A Ilha, sabe? Que o Leonardo DiCaprio, a gente começa a se afeiçoar pelo personagem. Quando a gente já tá meio que gostando dele, a gente vê que ele é maluco, inventou tudo, e a gente fica bugado por uns 3 dias. Essa teoria ela é muito triste, né? E segundo essa teoria, falam que todos os personagens que passam pelo filme, que o Marlin interage, basicamente eles trazem alguma lição, mostrando que o Marlin não teve culpa sobre a morte do filho e que ele tem que seguir em frente. Por exemplo, a Dory, ela sofre com perda de memória recente. Então ela esquece
muita coisa do que aconteceu. E basicamente a lição do filme é essa: para o Marlin esquecer o passado e começar a seguir em frente, olhar para o futuro. E assim, no final do filme, nas cenas finais, o Nemo abraça o Marlin e fala para ele seguir para uma nova aventura. E seria basicamente a lição para o Marlin olhar para frente e não se culpar mais por tudo que aconteceu e seguir a sua vida. Ah, é lindo, tipo, é lindo, é bizarro, mas eu sofro. Ai, gente, eu sofro. Mais do que ouvindo Marília Mendonça. Bom, e a quarta teoria eu acho muito bonitinha. É um pouco bizarra, mas eu acho muito bonitinha. Essa teoria, ela fala que a Boo, na verdade, ela é a bruxa de Valente. Como assim, Mari? A Boo estava no futuro e a bruxa de Valente está mais no passado. O que acontece? Falam nessa teoria que ela conseguiu criar uma porta para tentar achar o seu amigo, o Sullivan, só que ela não conseguiu. E até hoje ela tenta, na verdade, achar o Sullivan, porque desde que ela era criança, ela teve certeza que o que ela viveu realmente aconteceu, e ela meio que ficou obcecada por isso. Ela acabou descobrindo como utilizava a magia, e ela utiliza as portas de madeira para viajar no tempo. Assim, isso acabou tornando ela uma bruxa, que virou a bruxa de Valente, mas ela nunca desistiu de tentar reencontrar o seu amigo, o Sullivan. E assim, essa teoria pode parecer um pouco bizarra, mas tem uma cena do filme que tem meio que um retrato dele na casa dela. Eu acho linda essa teoria, sabe, gente? Porque foi uma coisa que marcou ela. Só que, enfim, meio que estragou a vida dela, né? Então meio que a gente fica também com o pé atrás, não sei. Agora eu tô confusa. O que vocês acham? Fala aqui embaixo. Bom, e a quinta teoria é que, na verdade, o Dunga é o Gepeto. Duvido. Faz sentido e eu vou te mostrar. O que acontece? No caso, falam que originalmente eram 6 anões, não 7. Só que os anões, eles acharam um bebê. E o que acontece? Se você for ver o filme da Branca de Neve, o Dunga, ele não fala. Mas não é porque ele é mudo, é porque ele é uma criança, ele ainda não aprendeu a falar. Aí o que acontece? Falam que quando ele começou a crescer e tudo mais, os anões expulsaram ele de casa. E ele foi parar na Itália. Do nada, a pessoa para na Itália. Eu saio de casa para parar na padaria, entendeu? O cara foi parar na Itália. É sobre isso. Aí o que acontece? Até hoje eu não sei o que significa essa desgraça. Aí o que acontece? E ele virou um marceneiro, criou o Pinóquio e virou o pai do Pinóquio. Essa teoria eu acho ela um pouco meio furada, para falar a verdade. Mas o que acontece? Eles são muito parecidos. Quer dizer, olha isso e olha isso. Eles são, de fato, parecem a mesma pessoa. Parece mais a mesma pessoa do que a menina que fala que é a Madeline. Mas não sei. O que vocês acham? Fala aqui embaixo. Bom, e a sexta teoria também tem um caso de parentesco, mas não foi esse que a pessoa... Se bem que tem a ver. Enfim. O que fala? Fala que a Jane é bisneta da Bela, que é também da Fera, que tem um filho fora do casamento. Bom, o que acontece? A Bela e a Jane são inegavelmente parecidas. De fato, elas se parecem muito. Estilo Rutinha e Raquel, porém as duas são boas. Até onde sabemos. Mas aí que a história vai ficando cada vez mais interessante. Porque a Bela, ela se apaixonou pelo Fera, né? Então a Jane, ela conseguia falar muito bem com o Tarzan. Tipo, ela conseguia se comunicar com ele de uma forma que outro humano não iria conseguir tão bem. E na teoria, fala que é porque ela tinha esse exemplo com Fera, entende? Então, o que acabou acontecendo? Já era uma coisa familiar, mas o pulo do gato dessa teoria, que aí foi me fazer ter certeza, foi a louça que aparece no filme do Tarzan. Então, essa louça ela é extremamente semelhante ao que aparece no filme A Bela e a Fera. E segundo a teoria, essa louça era uma herança da sua bisavó, que era a Bela. E o que acontece? As pessoas do filme que estavam transformadas em louças, elas voltaram ao normal, mas as louças continuaram. Então, para mim, essa teoria faz todo sentido do mundo. Bom, e a sétima teoria é que Aladdin se passa há 10 mil anos. Tá, isso eu sei. Do passado, né? Não, do futuro. No caso, o Aladdin, ele tá no futuro e é um cenário pós-apocalipse. E o que acontece? Quando o gênio sai da lâmpada, ele fala que ele estava aprisionado nessa lâmpada há 10 mil anos. E todo mundo começa a entender que era no passado. Só que não, é no futuro. Tanto que tem uma hora que o macaco ele se transforma em um carro
parecido com um dos anos 50. Então, como é que ele iria saber? E, segundo a teoria, elementos como tapetes mágicos já seriam possíveis no futuro. Gente, meu sonho tanto no tapete mágico quanto naquela vassoura do Harry Potter, minha filha, eu estaria lá, ó, pleníssima, nunca pegaria mais trânsito. E assim, segundo a teoria, só o Oriente Médio que meio que sobreviveu a esse cenário pós-apocalipse. E as tecnologias que eles conseguiram fazer, como tapete mágico e tudo mais, estariam numa caverna para possivelmente protegê-los de uma guerra nuclear. Bizarra essa teoria, mas eu gostei. Bom, e a 8ª teoria é que a mãe da Ariel foi morta por ninguém mais, ninguém menos do que Capitão Gancho. Bom, basicamente, essa teoria fala que os universos, eles são os mesmos, da Ariel com o do Peter Pan. E no segundo filme, eles falam que a mãe da Ariel morreu nas mãos de um pirata muito malvado. E no filme do Peter Pan, existem sereias. Só que assim, essas sereias, eles não aprofundam muito na vida delas. E a teoria fala que uma dessas sereias seria Atena, a mãe da Ariel, e o Gancho matou ela. Desgraçado. Assim, na minha cabeça, essa teoria meio que faz sentido, mas não é a teoria do tipo que mudou minha vida, tipo o Dabu. É o Dabu que foi uma facada no meu coração. Bom, e a 9ª teoria fala que, na verdade, a Úrsula, ela era tia da Ariel, irmã do Tritão. Porque tem uma passagem do livro que ela fala que, na época dela, tinham festas fantásticas no palácio. Então, se ela não era da família do rei, como ela estaria no palácio e participaria das festas? E a gente olha, parece um pouco. E nessa teoria falam que quando a Úrsula se transforma em uma moça, essa era de fato a aparência dela mais jovem. Sabe quando ela vai se transformar? Que rouba a voz da Ariel? Então, é exatamente isso. E para ela ter o poder, ela achou como solução se casar com algum rei em terra. E assim, ela se apaixonou por esse cara, só que acabaram descobrindo que ela era uma sereia. E fizeram uma caçada, e o Tritão, extremamente chateado, porque começaram a procurar as sereias, mandou ela para um exílio e transformou a aparência dela naquilo que ela era. Olha que teoria, mas faz sentido, eu achei. Bom, e a última teoria, ela é extremamente perturbadora. Bom, na verdade, ela fala que a Branca de Neve, ela não acordou com um beijo do príncipe. Na verdade, ela morreu, de fato, profundamente, e tudo que ela viveu, em decorrência disso, foi um sonho. Tanto que tem uma hora, no final do filme, que eles olham para o castelo, só que o castelo está meio que flutuando, e tem uns feixes de luz que parece o céu de fato. E é interessante mesmo, porque se a gente for parar para pensar, o que aconteceu com a rainha? E qual seria o impedimento da rainha de matar a Branca de Neve, já que ela tinha poder e ela não estava morta, entendeu? Inclusive, eu fiz um vídeo muito massa falando sobre as verdadeiras histórias dos contos de fada. Então, se eu fosse você, eu veria esse vídeo agora.